Só um instante, gente, que está tentando aqui gerar a gravação. Eu quero deixar a aula gravada para ficar tranquilo para vocês. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Vocês estão sabendo que hoje a disciplina é diferente, né? Não é a prática. Hoje é a política. Então, a gente vai dar início, gente, a uma disciplina nova, tá ok? Além da prática, que a gente vai ter no dia de segunda-feira, a gente também vai pagar a disciplina de política educacional brasileira, tá ok? Eu vou compartilhar bem aqui com vocês o nosso plano, nosso programa de disciplina. Tá dando para visualizar aí? Sim, tá. Vamos lá. A disciplina é Política Educacional Brasileira, tá ok? A nossa ementa, Políticas Educacionais, determinantes políticos, históricos e sociais, aspectos legais, normativos e organizacionais das políticas educacionais no Brasil. O Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, como política para a educação no Brasil na atualidade. Aí, objetivos. Objetivo geral, compreender criticamente as políticas públicas educacionais, a legislação, a estrutura e a organização da educação no Brasil, a fim de conhecer a influência dos dos diferentes interesses sociais, políticos e econômicos. Analisar os processos que se desenvolvem nas relações existentes entre Estado, sociedade, escola e democracia. Então, como é que funciona a parte burocrática, né? Questão de financiamento, tá? Funcionamento, estrutura, entender a organização histórica da constituição do sistema de ensino no Brasil, conhecer o estudo e a problematização da legislação educacional atual com os problemas relacionados ao cotidiano das escolas, analisar as políticas públicas educacionais, suas estruturas e organização no Brasil, entender as políticas públicas educacionais com a intenção de superar os desafios para a democratização da educação, né, proporcionar educação para todos, de verdade, entender o PDE como política pública educacional atual no Brasil e sua influência nos diferentes interesses sociais, econômicos e políticos que colaboram para o seu desenvolvimento. Aí, o conteúdo programático, a gente vai trabalhar políticas públicas educacionais, né? A função social da educação e a natureza da instituição escolar, relações entre Estado, sociedade e educação. Aí a gente vem para reformas educacionais e plano de educação, Plano Nacional de Educação, o PNE, plano de desenvolvimento da educação, tá? Isso aqui as escolas tem que adaptar, porque tem um plano nacional, mas vai ter os planos estaduais e os municipais, tá certo? Tem muita gente que tem aquela questão do copiar e colar, então tem que se tomar também muito cuidado com isso. Estrutura do sistema educacional brasileiro, organização e legislação da educação básica no Brasil, aspectos históricos, políticos e sociais, gestão democrática e autonomia da escola pública, elaboração do projeto político-pedagógico, política de formação de professores. Aí a forma que a gente vai utilizar, a metodologia são as plataformas, que a gente está utilizando hoje a Teams, e a gente pode usar o Jitsi, mas eu acredito que a gente entrou no consenso, a gente vai continuar usando esse aqui, né, o Teams. A questão da avaliação, gente, a cada 3 aulas, a gente vai fazer uma avaliação, tá? Essa avaliação também vai ser disponibilizada para vocês de forma virtual. Esse plano eu vou enviar para vocês no grupo e caso vocês queiram de forma individual ou vocês têm um e-mail da turma, vocês me mandam que eu também vou estar mandando material,
fora as publicações que eu vou estar fazendo lá no Siga o EMA. Tá ok? Ficou claro até aí, gente? Sim. Certo, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a outra tela com vocês. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu fazer um print aqui, né, da turma. Gente, vocês podem ir participando, tá? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone e perguntar, tá ok? Vamos lá. A função social da educação e natureza da instituição escolar. Desafios da sociedade na atualidade. A função social da educação e natureza da instituição escolar. Desafios da sociedade na atualidade. A importância da educação no país está em constante debate e, devido à sua complexidade, devemos analisar a escola como um todo, ou seja, como um processo que envolve todas as partes que integram a sociedade, cada qual com sua determinada função. Então, quando a gente fala em educação no nosso país, a gente sabe que nós temos cada um tem a sua função. O aluno tem a função dele, o pai tem a função dele, o professor tem a função dele, o gestor, o secretário de educação e por aí vai. Então, são várias pessoas, cada uma, vamos bem no popular, no seu quadrado, né? Porque também tem muita gente que muitas vezes quer acabar ocupando o espaço que não é seu, que é do outro, que é do professor, que é do aluno, que é do pai. Então, cada um tem um papel. Na opinião de vocês, qual é o papel do professor na sala de aula? Vamos lá, turma. Qual o papel do professor para vocês na sala de aula? Na sala de aula nós sempre falávamos sobre isso, a nova maneira de ensino, né? O professor não é aquele que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, mas é o guia, o que aponta para onde o aluno deva ir. Ainda mais hoje em dia que nós temos tudo na palma de nossas mãos, não é? Na pesquisa a gente encontra coisa que muitas vezes o professor não tá sem noção. E o aluno tem noção porque buscou saber mais e está por dentro. Viu? Então, o papel do professor é aquele que guia, aquele que diz, é por aqui. Bom, é por aqui. É isso. Justamente. Olha, quando a gente fala dessa questão de papel, a gente quer deixar claro que, por exemplo, o professor está na sala de aula, o gestor, ele pode chegar e invadir a sala do professor? Não. De jeito nenhum. Então, por mais que ele seja o diretor da escola, ele, até para ter acesso à sala do professor, ele vai ter que pedir licença, ele não pode chegar lá e invadir a sala do professor. Então, é por isso que se fala que cada um tem a sua função. O aluno ele vai para a escola para quê? Para aprender. O professor vai para ensinar. E é claro que também pode haver a troca de conhecimentos, porque quando eu falo só que o aluno vai apenas para aprender, isso não significa dizer que ele também não possa compartilhar o que ele sabe com os colegas e até mesmo com o próprio professor. Função social da escola: contribuir para o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando a se tornar um cidadão participativo na sociedade em que vive. A sua função básica é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores, além de oportunizar o domínio dos conteúdos culturais fundamentais de leitura, escrita, ciência, arte e letras, pois sem estas aprendizagens dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de
cidadão. Então, oferecer o que para o aluno? O conhecimento. Agora, o conhecimento com o entendimento, né? Porque tem muito aluno que conhece, mas não entende. Aí fica difícil o convívio dele na sociedade. Ele até convive, mas ele não tem dinamismo. Ele não sabe desvencilhar tudo que ele pode vivenciar dentro da sociedade. Por quê? Porque o conhecimento dele é mínimo, é pequeno. Nesse sentido, vamos analisar diferenças na forma de pensar a função da escola na construção do aluno, na concepção de Durkheim, Marx e Weber. Para Durkheim, a educação deve formar indivíduos que possam se adaptar à estrutura social vigente, orientando os caminhos e normas que cada um deve seguir, tendo como meta a instituição e manutenção da ordem social. Nesse caso, a educação é um forte instrumento de coesão social e cabe ao Estado ofertá-la e supervisioná-la. Prestem atenção na concepção de Durkheim, né? Ele diz que a escola ela forma os indivíduos para que eles se façam suas adaptações, se adaptem à estrutura social vigente, ao momento social que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, é como se a escola, de certa forma, doutrinasse, né? A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas, prestem atenção, e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo no grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Vocês concordam, gente, com essa colocação de Durkheim? Que a educação, ela vai o quê? De certa forma, ela é impositora. Vocês acreditam que a educação ela tem que ser assim? Tem que impor? Professor, eu acredito. A gente vê muitas pessoas sem educação que se dão mal na sociedade. E até muitos que estão ficando aquém para trás da atualidade. Eu vejo cada dia a necessidade, é por isso que é meu interesse. Se eu pudesse, se fosse pelo meu gosto, todo jovem estudava. Porque eu quero ver como é que esses jovens vão ficar no futuro. Qual será o futuro desses jovens? Eu concordo com Emily Durkheim por conta disso. Tudo que você leu aí, posicionar a pessoa na sociedade, é uma obrigação. Se toda pessoa tivesse consciência disso, de já para me dedicar, porque de agora em diante, essa vai ser a sociedade, vai evoluir. E quem ficar no passado não vai ter como, vai ficar ruim o caso dessa pessoa. Eu fico pensando também pelo fato, como será o filho de uma pessoa que hoje não se dedica aos estudos. É algo bem complicado. De uma certa forma, eu fico assim um pouco com pena, porque são pessoas que vão sofrer muito. Então a pessoa tem que se dedicar. Eu concordo com o Emily Durkheim. Qual foi a sua pergunta aí? Se a escola ela pode impor as normas, os princípios que devem ser seguidos. Acho que sim. Quando você falou em morais, religioso, éticos e comportamento, isso é o que constitui o ser humano. Eu vejo assim. É o lado moral, religioso, ético, comportamento, é isso que forma a pessoa. E eu, pessoalmente, me sinto uma pessoa assim, bem legal por causa disso. São esses princípios que foi imposto em mim e me faz ser o que eu sou. Eu estou tirando uma análise aqui. Certo. Alguém discorda do Daniel? Hein? Alguém discorda, gente, na turma do Daniel? Todo mundo concorda? Cadê o restante do povo dessa turma? Que vergonha é essa? Professora, mas eu já acho que a educação já de certa forma, é ditada todas as regras na educação.
porque o conteúdo que vem lá de cima já vem, é tipo o que você tem que passar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, eu acho que, de certa forma, já é regrada a educação. Justamente. Olha, eu concordo com a opinião dos dois. Só que, assim, a gente tem que pensar num fator que a gente não pautou na fala de vocês. Quando a gente fala em impor normas e princípios, é claro que a escola ela tem que ensinar. Agora, eu acredito que a escola ela não deve fazer a imposição, mas o ensino ela tem que proporcionar para os alunos. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do que vai ser ensinado de forma religiosa, moral e ética. A gente sabe que nós temos condutas, a gente sabe que a gente tem estruturas éticas, não é? Que são nossas, que são da nossa realidade. Mas a gente também sabe que a gente vive um período, por exemplo, na questão religiosa, num período laico. Então, vou citar um exemplo para vocês. Se você matricular seu filho numa escola adventista, por exemplo, o ensino de lá vai ser o ensino, a doutrina adventista. E aí o pai, ele vai poder impedir que o filho estude a religião adventista? Não, porque a doutrina da escola é aquela. Agora, quando a gente vem para a escola pública, aí a escola vai ter que ensinar o quê? Todos os tipos de religião, sendo que vai deixar a cargo do aluno fazer a sua escolha do que ele acha que ele deve seguir ou do que ele acha que não deve seguir. Concordo plenamente com o que vocês disseram, só faço a ressalva com relação a isso. A escola, gente, está perdendo um pouco a questão do seu valor na questão do ensino. Isso vem acontecendo muito porque está se confundindo muito uma liberdade que se deu com a questão da libertinagem. Existe a liberdade, sim, só que a escola ainda é uma forma de o quê? De se orientar qual o caminho que o aluno vai seguir, mesmo porque a maioria dos pais hoje está deixando essa responsabilidade para a própria escola. E a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Eu não sei se vocês recordam aquelas 2 aulas que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre isso, que os pais, eles estão deixando essa questão de educar de verdade na parte não só do conhecimento, mas na parte emocional, na parte do comportamento, a critério também da escola. Entenderam? Eu concordo, professora. Eu não tinha observado sobre impor ensino. Isso eu não observei. Viu? A Valeu questão aí dele é a só observação. essa palavrinha da imposição. Mas até então o que ele fala é correto. Só a gente não pode impor, né? Mas a gente tem realmente sim que orientar e ensinar o caminho. Agora, a escolha, quem vai fazer é o aluno. Isso. Segundo Marx, a educação deve ser vista como um instrumento de transformação social. Olha só um pouco da diferença. E não uma educação reprodutora dos valores do capital. Numa sociedade dominada pela produção capitalista, até o produtor não capitalista é dominado por concepções capitalistas. Olha aí, parece assim tão confuso, né, o texto dele, mas é bem real. A gente muitas vezes diz que a gente não é consumista, que a gente não vive a realidade do capitalismo, mas mesmo que indiretamente a gente vive. Mesmo que a gente diga que não, mas a gente acaba, mesmo que indiretamente, vivenciando isso. E para Marx, a educação é a forma que a pessoa tem de se transformar dentro da sociedade. É um meio, é um instrumento transformador. Como tu disseste anteriormente, quando eu tenho conhecimento, né, eu posso viver bem dentro de uma sociedade. Agora, quando eu não tenho conhecimento, eu vou ser levado, eu vou ser guiado por qualquer outra pessoa que vai me enrolar, vai dizer o que é que eu tenho que fazer, e eu não vou ter o discernimento para ver se aquilo é certo ou se é errado. E a educação, ela possibilita esse discernimento. É isso que a gente tem que ter em mente. A educação, ela vai possibilitar que eu me liberte, de certa forma, que eu possa saber fazer as escolhas da maneira correta. Segundo Weber, a educação seria um meio de preparar os homens para exercer funções dentro da sociedade, proporcionando a formação integral do homem.
um meio que habilitasse o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa para obtenção de dinheiro dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada, burocrática e estratificada. Regra é, antes de tudo, gestão da vida cotidiana. Olha o pensamento dele, né? Educação é o meio de preparar o homem para exercer funções dentro da sociedade. A gente observa que a educação ela já teve, há anos atrás, essa função. Ela ainda tem, mas o foco da educação não é esse, que é a questão de formação, o quê? Para escolher uma profissão que eu vou exercer. É aquela educação voltada para, como é que eu digo para vocês? A palavra fugiu da mente agora. De orientar a pessoa em que profissão ela vai escolher. Entendeu? Que tipo de tarefa, que tipo de profissão ela se identifica mais. A gente observa que cada pensador ele tem uma linha de raciocínio diferenciada. Não é? O primeiro pensava na questão da doutrinação. O segundo já pensa na educação como uma educação, uma forma de libertar. E o terceiro já mostra a educação como uma forma profissionalizante, posso dizer assim, né? Então, eu vou dar uma profissão, um meio para que aquele aluno futuramente tenha como se sustentar, tenha como sobreviver dentro da sociedade. Ficou claro até aí, gente? Sim. Sim, professora, ficou bem clara. Não estou me lembrando aqui do homem, um sociólogo, que ele diz que existe um inimigo da sociedade. Não estou me lembrando aqui como é o nome dele. Estou pelejando para encontrar aqui na mente, mas não estou encontrando. Como é o nome dele, mano? Aquele que a Maria só falava nele. Esqueci o nome do cara. Mas fala o pensamento. E aquele que não acrescenta, aquele que não ajuda a sociedade é inimigo da sociedade. Rapaz, justamente, isso é verdade. Fugiu da minha mente o nome do cara, está na ponta da língua, como se diz, mas não estou lembrando. Mas conclui teu pensamento, Daniel. O que é que tu quer falar a respeito disso? É que eu estava ouvindo aí a respeito desses três pensadores, aí me lembrei deles, viu? E realmente eu concordo com esses pensadores aí. A respeito da educação ser necessário para uma sociedade melhor. Ao contrário, a sociedade vai ter pessoas, como se vê hoje, pessoas que, de toda maneira, fazer o mal para sobreviver, muitos deles, em custo de dinheiro, de capital, não é? E tudo isso por não ter educação. Justamente, você pode ser enrolado, você pode ser ludibriado, por quê? Porque você não tem conhecimento. Então, a função social da escola. A escola possui fundamental importância para a sociedade. Assim, é necessário pensarmos sobre os desafios educacionais do século XXI, que envolvem a sociedade e que precisam de soluções urgentes no Brasil. Nesses desafios, envolvem tanto a parte estrutural da escola quanto seu relacionamento com a comunidade escolar. Alguns dos fatores que contribuíram para o surgimento dos desafios educacionais foram problemas econômicos e políticos e também a forma como alguns pais e alunos percebem a importância da educação. Então, a gente observa que hoje, assim, na minha opinião, gente, não se valoriza tanto a questão da educação. Se fala muito em educação, se vende muito na educação, mas a educação que a gente está vendendo, de certa forma, ainda é uma educação mentirosa. Não é a educação necessária. De verdade, a gente quer mostrar muito números, mas a qualidade da educação a gente não vem mostrando de verdade. Para superar esses desafios, é necessário que a gestão fique atenta a todas as transformações que geram impactos para a educação. Destacamos algumas soluções que contribuíram para que as instituições de ensino possam superar essas questões. Então, ó, a evasão escolar, gente, é um grande problema, né? Atual. O aluno inicia, mas não termina. E eu estou observando que isso também pode acabar acontecendo aqui com vocês por conta da dificuldade de acesso.
né? Então, a evasão ela não acontece só lá no ensino médio, só lá no ensino fundamental. Ela também acontece no ensino superior. Isso vai depender muito do que o aluno está vivenciando naquele momento. As dificuldades que vocês estão tendo hoje, no momento, é a dificuldade de acessibilidade. E isso pode acabar causando um desestímulo em vocês. Não é porque o aluno tenta, mas não consegue fazer o acesso. Então, isso complica muito. As faltas acontecem durante o tempo em que os alunos não estão na escola. Entretanto, esse é um problema que envolve também a família. É necessário entender os motivos que levam os alunos a faltar às aulas. Dessa forma, é fundamental que os gestores, professores e família entrem em parceria para ajudar o aluno, evitando que as faltas levem à evasão, prejudicando o seu processo de aprendizado. Então, essa visão aqui é mais a visão da educação básica. Quando eu trago para o ensino superior, que eu quero trazer também para o ensino superior, para a gente vislumbrar a realidade de vocês, a gente vê a grande dificuldade de vocês de assistir às aulas em quê? É a falta de acessibilidade, né? E às vezes você tem um celular, tem um computador, mas não tem a internet, né? Que acaba dificultando também. Hoje eu recebi inúmeras mensagens de alunos que não iam poder participar da aula porque não estavam conseguindo acessar e também porque não tinham como fazer o acesso, porque não tinham a internet. Então, eu queria deixar bem claro aqui também para vocês que quem não conseguir fazer o acesso, gente, que entre em contato, que justifique que eu vou estar também disponibilizando as aulas para vocês, tá bom? A gente está gravando as aulas justamente para isso. Que isso não seja desestímulo para vocês, pelo contrário, que seja estímulo, tá bom? Ó, é necessário que a escola fique atenta à frequência dos alunos. Os motivos da evasão são diversos, como a falta de motivação para estudar, bullying ou até problemas de metodologia no processo de ensino. Entender essa questão da evasão? Sim. Vamos lá. A preparação dos professores. É fundamental que as escolas valorizem o trabalho do professor e ofereçam a ele boas ferramentas de trabalho, bem como formações continuadas, o que vai proporcionar um ensino de qualidade. Então, gente, ó, a preparação dos professores é fundamental. Vocês conseguem perceber quando um professor não está preparado para dar uma aula. Isso eu não preciso nem dizer para vocês. Vocês sabem aquele professor que domina e vocês também sabem o professor que não domina. E eu não trago só para a realidade da universidade. Vou trazer também para a realidade de vocês, do ensino médio, do ensino fundamental. Vocês sempre perceberam e percebem até hoje quando os professores de vocês estão preparados para dar uma aula ou não. Não é verdade? Verdade. Sim. Aí no ensino médio acontece muito isso, ó. Professor que enrola, aquele professor que chega e só pede para o aluno ler o livro e responder a atividade, não dá aula de verdade. Outro fator E é a participação. Dizem. eu conheci uma professora, meu pai, que os alunos eram obrigados a estar instruindo ela, porque o negócio lá era sério. Infelizmente, Muito isso. isso ainda acontece. Isso não é coisa antiga, não. Isso ainda é coisa atual. Outro fator também que atrapalha e que pode ajudar é quando há a participação dos pais. A falta de participação dos pais é um dos desafios das escolas, por diversos motivos, principalmente os que envolvem trabalho. Assim, cabe à escola criar meios que facilitem e estimulem a participação das famílias nos projetos da escola. Aí vem também a questão da inovação tecnológica. A escola deve estar preparada para os avanços promovidos pelas inovações tecnológicas, preparando sua equipe para trabalhar com esses novos recursos, que abrangem as áreas pedagógicas e também a área de gestão. Porque o gestor ele também tem que saber como gerir o dinheiro que vem para a escola, que não é muito, gente, é pouco. Às vezes a gente pensa que gestor de escola todo ano recebe uma fortuna, e isso não acontece. A gente vai ver também no decorrer das nossas aulas. Aí vem relações entre Estado, sociedade e educação. A sociedade. Desde muito tempo, o homem vive em sociedade, tendo fatores temporais, culturais e geográficos como determinantes de sua relação com o meio e com as pessoas, o que contribui também com a evolução das relações sociais e humanas.
garantindo a existência e a perpetuação da humanidade. Viver em sociedade significa criar e aceitar regras, o que muitas vezes os seres humanos não estão preparados, né? A gente tem facilidade de criar as regras, mas de aceitar as regras, a gente, na maioria das vezes, tem dificuldade. Principalmente quando essas regras são impostas e a gente não aceita, né, o teor delas. Muitas vezes, na própria escola, o aluno não aceita algumas metodologias, algumas formas, tenta atrapalhar a aula e ele sabe que aquilo não é correto. No entanto, ele persiste em atrapalhar, ele não segue a regra que é imposta. Somos sociais e complexos, levados por uma força que nos conduz à associação. Ou seja, necessitamos da comunhão entre as pessoas para garantir nossa segurança, alimentação, bem-estar, para nos proteger dos fenômenos da natureza e, inclusive, para procriar e criar nossos filhos. Daí a necessidade de médicos, professores e etc. Então, a sociedade, ela necessita, gente, de professores, ela necessita de médicos, ela necessita do pedreiro, ela necessita do eletricista. Então, a sociedade ela vai necessitar de N profissões. É claro que existem umas profissões que não é que sejam mais dignas, mas que demandam de um período de estudo maior, e outras que demandam de um período de estudo menor ou de estudo nenhum. É por isso que existem, né, aquelas pessoas que conseguem empregos melhores e pessoas que conseguem empregos um pouco mais abaixo da realidade, porque isso vai depender muito da situação de aprendizagem que aquela pessoa se encontra. É claro que há também pessoas que se formam nas melhores instituições, fazem os melhores cursos e não conseguem ter uma profissão condizente com o que ele vivenciou educacionalmente. Isso também vai acontecer. Mas isso é outro fator que a gente também vai ver futuramente. O Estado. Desde os tempos mais remotos, quando ocorriam divergências entre os grupos pelos mais variados motivos, os confrontos eram inevitáveis e, na maioria das vezes, aparecia alguém, um líder, para resolver a questão. Com o passar dos anos, de forma natural, determinados fatores propiciaram o nascimento da figura do Estado, sendo representado por um líder reconhecido por todos e com o poder de tomar decisões, com o objetivo de manter a harmonia do grupo, o bem-estar das pessoas e criando as condições que venham favorecer o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente fala dessa questão do Estado, a gente fala de alguém que lidere, não é verdade? A gente pode viver sem liderança, na opinião de vocês? Sim ou não? Não. Não, né, gente? A gente não pode viver sem liderança. É claro que essa liderança não pode demandar como é que eu digo para vocês? Uma gestão vertical. A gestão ela tem que ser horizontal, porque o gestor ele tem que enxergar todos como iguais. Politicamente, a gente fala o quê? A gente tem um prefeito, ele é que governa a cidade. Mas quem é que coloca o prefeito lá no cargo dele? Somos nós, não é verdade? Então, o prefeito, de certa forma, ele é nosso funcionário. A mesma coisa acontece com o professor e com o gestor. O professor, gente, embora esteja dando aula para vocês, ele é funcionário de vocês. Se não tem aluno, não tem professor. Eu vou dar aula para quem? A minha clientela são os alunos, são vocês. Então, é por isso que a gente fala em horizontal e não em vertical. É um trabalho que deve ser conjunto. Claro que tem que ter o cabeça para organizar, mas isso não significa dizer que ele não vai ouvir, que ele não vai aceitar a opinião do outro. Vocês concordam? Cadê o Daniel? Cadê a outra? Como é o nome da outra aluna que está também online? Concordo. Cadê você? Ah, certo. Então, para o filósofo grego Platão, o Estado advém da necessidade de cooperação entre as pessoas. No mundo moderno, industrial, Engels vai conceber o Estado como o resultado de um processo econômico, no qual uma classe economicamente mais forte explora a sociedade de uma forma geral e legal. Este processo estaria sempre vinculado à sociedade e ao Estado. Olha a visão de Platão e a visão de Engels. Platão ele tem uma visão mais em que ele fala que tem que haver cooperação.
né? O Estado não pode governar sozinho, ele precisa de cooperação. Já Engels, ele tem uma visão do que a gente vive hoje. A gente fala em cooperação e, na verdade, isso acaba não acontecendo. A gente acaba se submetendo a quem é mais forte. Então, às vezes, quando a gente tem um professor autoritário em sala de aula, a gente sabe que aquele professor pode, por exemplo, me reprovar, eu acabo me submetendo àquilo porque eu tenho medo. A mesma coisa acontece nos municípios. Há professores que são concursados, por exemplo, e trabalham há anos na sede. Quando o gestor novo assume e ele era contra aquele gestor, o gestor vai lá e joga ele para a zona rural. O que é que o professor faz? Infelizmente, acaba aceitando, porque nem sempre a justiça vai trazer ele de volta para a sede. Então, Platão, ele acredita numa sociedade igualitária. Já Engels, ele fala que a sociedade, ela aceita, tem que ter o cabeça, o que manda, e você se submete a ele, infelizmente. O Estado seria a garantia da harmonia entre as pessoas na sociedade, pois é o Estado que planeja, desenvolve, acompanha e estimula novas formas que facilitem a convivência pacífica entre todos. E nem sempre é assim. A educação. A sociedade e o Estado se completam, e um dos elementos que os une é a educação. As ações do homem são feitas por meio da educação na medida em que esta é observada, imitada, transmitida, copiada, adaptada, passada de geração para variadas culturas. A educação resulta do processo de desenvolvimento das sociedades, sendo manifestada de variadas formas com a finalidade de atender a variados interesses. Ela sofre influências e influencia gerações e gerações, sendo esse um processo em constante transformação. Gente, a educação, ela não é estagnada, tá? Vocês têm que ter, eu acredito que vocês têm que ter, não, vocês já têm essa concepção. A educação, ela não é estagnada, a educação, ela vai se modificando. Olha o que a gente está vivenciando hoje, é uma nova realidade. Os professores estão tendo que se adaptar, os alunos estão tendo que se adaptar, as instituições educacionais estão tendo que se adaptar a uma nova realidade que foi imposta por conta de uma pandemia. Há também outras formas de adaptação, como, por exemplo, a questão da BNCC. A BNCC trouxe o quê? Uma unificação do ensino. Isso está acontecendo, na opinião de vocês? Sim ou não? Turma? Ainda não, professora. Ainda não, não é verdade? Quem acha que já aconteceu ou que está acontecendo isso? E a Maria falou, a Maria por dentro dessa BNCC aí, indo e voltando. Mas a BNCC está sendo aplicada de verdade, Daniel, na tua opinião? Em alguma parte sim. Ou ainda é utopia? A gente está lá o documento, mas vou te fazer uma pergunta. Hoje, a educação da rede particular em tempos de pandemia é a mesma educação da rede pública? Vixe, professor, você me pegou. Tu Mas acha que eu os acho que alunos não. da rede pública estão sendo mais prejudicados ou eles estão sendo tratados Sim. de forma igualitária? Certo, os alunos da rede pública, gente, estão sendo muito mais prejudicados. Por quê? Isso. Porque tem escola da rede pública que não voltou nem a funcionar ainda. Aqui em Paulo Ramos não está tendo aula. E os alunos da rede particular estão tendo aula. Nunca pararam de ter aula. Embora seja uma aula à distância, sim, mas eles estão tendo aula, eles estão tendo conhecimento, o conteúdo que os alunos da rede pública não estão tendo. Então, quando a gente fala em educação igualitária para todos, está lá na Constituição, está na LDB, mas será que essa educação realmente é igualitária? Ou ela ainda segrega? Porque, na minha opinião, a educação ela ainda segrega. Ela ainda não é igualitária para todos. Infelizmente. Deveria ser, mas ainda não é. Eu concordo, professora. Certo. Olha, hoje a gente fez mais uma aula teste. Fiquei triste porque não deu para ter o contato com todo mundo.
infelizmente, por conta dessa questão ainda da acessibilidade. Eu vou ver se eu consigo gerar o link, gente, porque hoje, infelizmente, eu consegui gerar para a turma de biologia, mas não consegui gerar para a turma de vocês. São os percalços, né, da educação online. Mas eu já vou ver se eu consigo gerar e deixar já para a próxima aula para não ter esse problema, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês os slides e vou compartilhar também o vídeo dessa aula para quem perdeu, tá? Eu deixei aqui no final uma sugestão de vídeos e também sugestão de artigos, que pode facilitar a vida de vocês futuramente, ou até mesmo agora, na resolução da atividade que eu vou passar. Tá? Então, aqui tem vídeos e artigos, tá? Para que vocês que gostam de fazer leitura, e quem não gosta, que comecem a gostar, porque, volto a dizer, além da questão da aprendizagem, vocês também futuramente vão estar fazendo ENAD, vão estar fazendo concurso, então é necessário para vocês, tá? A nossa atividade, gente, eu vou deixar em forma de fórum lá no Seguir o EMA. O que é que vai acontecer? Vocês vão tentar fazer o acesso, tá? Aqui, ó, assista o vídeo, Função da Escola Poliband, disponível nesse link que vai estar lá. Após assistir, façam suas interpretações sobre o mesmo. Vocês vão assistir o vídeo e vão colocar as concepções de vocês, o que vocês entenderam, o que é que ele quis dizer, né, com aquele vídeo, tá bom? Em forma de fórum. Vocês vão me dizer no grupo se estão conseguindo acessar ou não o fórum. Se não estiverem conseguindo acessar, a gente vai ver uma outra forma, tá? Mas de primeiro momento eu quero que seja através do fórum, tá bom? No Isso próprio agora, Seguir o EMA. professor. Não. Agora é. Vocês vão, eu vou colocar a atividade hoje, vocês terão uma semana para responder. Então, vocês têm que me entregar essa atividade até a próxima aula, tá bom? Fica tranquilo para vocês assim? Aí eu vou disponibilizar também um vídeo para os colegas que não assistiram e já vou deixar o link para a próxima aula, viu? Aqui para ver se a gente facilita o acesso. Na segunda-feira, a gente vai se encontrar para a aula de prática, tá bom? Também vou ver se já consigo deixar o link aqui para a gente não ter esse problema. Tá bom, gente? Certo. Gente, desde já eu peço desculpa professor. por... Diz. Deixa eu botar aqui a câmera. Vai lá, diga. Ia perguntar alguma coisa? Gente, alguém começou a falar e desistiu. Posso finalizar? Pronto? Tá cortando o áudio. Eu acho que a aluna não conseguiu. Gente, só você... o meu tá cortando. Diz, minha linda. É só o meu, é? Agora eu tô te ouvindo conseguindo bem. entender nada. Tu tá me ouvindo agora? Eu queria saber... Tá cortando, assim, eu consigo entender só o que... E aqui minha internet tá boa, mas tá só cortando. Certo, mas agora tu tá me ouvindo? Agora eu tô. Pronto, eu vou deixar a atividade no fórum, lá no Seguir o EMA. Aí vocês vão me dizendo se vão conseguindo acessar ou não, tá ok? Aí vou também disponibilizar para vocês. Professora, Diga. não tenho acesso ao Seguema, não consigo entrar. Então, quem não vai ter o acesso ao Seguir o faço? EMA, vai mandar mensagem para mim no PV, que eu vou mandar a atividade para vocês me responderem, viu? De outra forma. Me disseram que tem como fazer o fórum aqui pelo Teams. Se tiver como fazer pelo Teams, aí eu faço aqui e compartilho com vocês. Tá bom? Professora. Tá bom. Diz. Professora, o meu veio pelo e-mail. Pelo meu e-mail veio essas atividades aí com o vídeo e o link do vídeo. Assim é bom. Pois ótimo, viu? Aí eu vou estar sempre compartilhando com vocês para que os colegas que não puderem assistir a aula no momento também tenham acesso à aula e não fiquem prejudicados. Tá ok? Tá. Ficamos claros por hoje? Tá ok. Ok, professor. Sim. Gente, muito obrigada. E vão desculpando qualquer percalço de hoje, tá? Eu acredito que nas próximas aulas
a gente já vai estar todo mundo craque, viu? Já vai ter melhorado um pouquinho essa questão de acesso e sanado essas dificuldades, tá bom? Tá bom. Pois, um abraço aí para todos e um bom dia. Segunda-feira a gente tem aula de prática, viu, gente? Não esqueçam. Qual o horário? Aí sim, vamos ver o melhor horário para vocês. Vocês querem iniciar mesmo no horário de 7h30? Ou vocês querem iniciar 8? Não, 7h30 não. Então vamos iniciar 8, tá bom para vocês? 8h30. Pode ser. Pois, ó, É a partir das 8 horas eu já vou estar na sala. Aí a gente dá um prazo de uns 10 a 15 minutos pro pessoal ir chegando, né? E se organizando, aí a gente inicia a aula, tá bom? Tá bom. Pois, gente, um grande abraço, tá? E um bom final de semana para vocês. Hoje ainda é quinta, mas como a gente não vai se ver amanhã, já tô desejando um bom final de semana. Viu? Tá, Até a professora, próxima obrigada. aula. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Obrigado.